caçadora de sucesso na área. Hoje com mais um convidado especial. Ele é doutor. Gente, aqui no Nordeste a gente chama todo mundo de doutor, né? Doutor, doutora. O nordestino chama todo mundo de doutor. Mas para ser doutor você tem que ter um doutorado. E é uma carreira científica assim, ó, na verdade, gloriosa. Você faz um mestrado, você defende uma tese para ser doutor. Você tem que ter um doutorado. E hoje nós temos um doutor de verdade aqui. Ele é doutor Flávio Ferreira. Que coisa boa. Seja muito obrigado, bem-vindo. Obrigado. Doutor, então, a gente estava dizendo aqui, né, para os nossos telespectadores, todo mundo que nos assiste hoje, eu não sei de que parte do Brasil ou do mundo você nos assiste nesse momento. Mas hoje você vai aprender muito, sabe? Esse lance aí de ciência, né? Cientificamente falando, ele é doutor. Não é isso, doutor? Isso mesmo. Eu sou doutor em energia nuclear, né? Vê que nome, tecnologias energéticas e nucleares. Só de ouvir essa palavra você imagina, sabe muita química, sabe muita física, sabe muita matemática, mas não sabe que por trás eu precisei estudar muito para aprender todas essas disciplinas de cálculo. Eu tenho uma pergunta significativa, Faça. acho que vocês querem saber também. Quantos anos de estudo até chegar a ser doutor? Olha, são 5 anos de graduação. 5 anos de graduação, Vamos somando aí, mais 1 ano e meio de especialização, 2 anos de mestrados e 4 de doutorado. Aproximadamente 12 anos e meio. E não parou por aí, né? Não. Continuou com um projeto, estava me falando aqui, né? Antes da gente entrar no ar, ele estava me contando a respeito do projeto. Mas isso aqui vai ficar para as cenas dos próximos capítulos, porque neste momento vamos entrar numa máquina do tempo. Vamos conhecer lá atrás quem foi o danadinho Flavinho, né? Como era dizia, mãe eu chamava. Esse menino tem um prego no cavó. Matuto fala assim, gente, olha só. Aqui a gente fala com esse sotaquezinho nordestino. Como fonoaudióloga, eu poderia modificar um pouquinho, né? Esse acento. Mas eu acho tão gostoso, né? O acento é algo maravilhoso. E nos representa demais. Não é isso? Então, assim, eu como fonoaudióloga, eu trabalhei muito tirando o acento de muitos profissionais, de muitos cantores, sabe? Antes de ser jornalista, eu sou fonoaudióloga, para quem não sabia ainda. E trabalhei muito tempo em consultório, tirando, na verdade, o sotaquezinho, né, dos cantores, né, dos também atores. E nesse momento a gente vê uma supervalorização do acento, seja ele qualquer que seja, né? Então é muito legal você ter as suas origens, né? A cultura, isso faz parte da cultura do nordestino, né? Esse sotaquezinho gostoso que a gente tem. Então, assim, aqui, como eu estava dizendo, todo mundo é doutor. Mas somente quem fez doutorado poderia ser chamado de doutor. Assim é o que se pratica fora do país, gente. Em qualquer lugar do mundo, para ser doutor, você tem que ter doutorado. Correto. Não é isso? Então vamos entrar nessa máquina do tempo. Vai ser legal. Nesse momento você não é mais o doutor Flávio Ferreira, você é o Flavinho. Eita. Flavinho, como é que se chama sua mãe? Maria Lúcia. Dona Maria Lúcia. Codinome Morena. Morena, olha só, gente, na minha Dona Morena. Dona Morena, e como é o nome do seu pai? Jurandir. O seu Jurandir e a Dona Morena saíam, na verdade, para levar o Flavinho pro médico, porque o menino era muito danado, gente. Não era isso? Era muito elétrico, muito elétrico. Então, com vocês agora, vamos escutar um pouquinho dessa infância elétrica do Dr. Flávio. Vamos. Olha, interessante. Interessante que eu vejo no meu filho, Davi, de 7 anos, o que eu era. Minha esposa Dani pergunta, você era assim? Porque é isso aí, ao ponto de meus pais me levaram para uma psicóloga e eu fui atendido pela psicóloga. Naquela época, ela disse assim, olha, ele está ótimo, quem tem problema são vocês dois. Ele é imperativo. Então, como ele é imperativo, você tem que colocá-lo para praticar esportes. Foi quando eu adentrei no mundo dos esportes. Aí eu fiz judô, fiz karatê, fiz futebol de salão, joguei vôlei, então me dediquei aos esportes. E foi o que fez com que eu mantesse um equilíbrio energético. E é o que eu faço. Né? Exato, essa estratégia foi pra tremenda. Chegar em casa e dormir. Consegui dormir. Hoje eu faço essa estratégia com o Davi. Tá? Ele geneticamente é incrível o poder da genética. Então eu faço essa estratégia com o Davi. E muitas vezes eu converso com o Davi. Porque ele chegou para mim e disse assim, veja, hoje ele tem 7, com 6 anos, ele disse assim,
Papai, para que dormir? Dormir é perca de tempo. Eu olhei para ele e disse, filho, a gente precisa conversar. A gente precisa dormir, porque faz parte da saúde, é bom. Então a gente tem essa relação de conversa, tá? E é muito legal. É muito importante você ser energético, mas você precisa saber o momento que você precisa diminuir essa energia. Se manter calmo, manter equilíbrio, fazer uma meditação é maravilhoso. A gente teve aqui com o Dr. Milton, né, um psiquiatra, falando sobre TDAH. A gente volta lá no episódio lá da Caçadora de Sucesso. Ele é muito bom, Milton. Até Dr. Milton é maravilhoso. Vocês assistam, certo? Ele é realmente incrível. E esse podcast que a gente gravou sobre TDAH, inclusive a diferença entre ansiedade, Sim. TDAH e depressão. Sabe? Muito interessante. Porque você veja, né? A gente está aqui com mais um convidado que tem uma história, na verdade, de TDAH, que naquele tempo não se chamava. Não tinha esse nome na literatura, na pesquisa científica. Era simplesmente imperativo. E você sabe que saiu agora na OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, um dado importantíssimo. Nós, brasileiros, o nosso país, é o 5º país mais depressivo do mundo. E o número 1 mais ansioso. Você vive no passado, gera depressão. Quando você vive no futuro, gera ansiedade. Então esse é o momento que você deve viver o presente, essa dádiva que Deus nos deu. As pessoas precisam viver o presente, porque senão elas ficam doentes. E aquela doença psicológica somatiza na física. Por isso que você precisa praticar exercício físico. Que não produzir exercício físico vai produzir aquele hormônio chamado citocina, que é o hormônio da felicidade. Você quer ser feliz? Pratique exercício. E aí agora, naquela máquina do tempo, né? Vamos saber quem foi o Flavinho. Como é que ele conseguiu chegar a doutor, gente? Assim, será que ele gostava de estudar? Essa pergunta é muito boa, tá? Muitas pessoas me perguntam, os alunos me perguntam isso, meu filho já perguntou isso. E eu vou ter que ser bem sincero, eu não gostava de estudar. Eu vou ser sincero pra ti, eu não vou mentir aqui. Não gostava de estudar, mas eu fui criado num bairro muito humilde, né? Minha família humilde. Então eu vi uma cena maravilhosa. O pai, que era gerente de uma empresa de táxi, tá? Ele era o gerente. E ele andando, dirigindo o carro com o filho dele no colo dele. E minha mãe, muito magnífica, ela me viu várias vezes observando aquela cena e ela chegou para mim e disse, Flavinho, olha, nós não temos condições de comprar um carro, muito menos de lhe presentear um carro, mas eu tenho a solução para isso. Eu ávido, já aquela criança ávida, vai manhã, diga logo para mim o que é que eu preciso fazer para poder conquistar, né? O que naquele momento era inatingível, Patrícia. Aí ela disse, se você estudar, Flavinho, você consegue comprar seu carro. Pronto. Eu estudei por interesse próprio, Patrícia. E fui estudando. Ela foi empreendedora, viu? Foi. Isso é empreendedorismo, gente. Arrumar soluções. Ela arrumou uma solução para o problema dele. Meu Deus, que inteligente que é a Dona Morena. Ela foi muito sábia. Ela foi usada por Deus naquele momento. Um beijo pra Dona Morena. Mande. Beijão, manhã. Se a senhora assiste a gente aí. Um beijo grande, viu? A gente vai ter que conversar com a Dona Morena depois. Vamos lá. Então, o que é que acontece? Eu fui estudar e comecei a estudar. Nessa ânsia de estudar, comecei a dar aula para os colegas de turma. Eu virei um nerd. Hoje acho que os jovens chamam de geek, né? Eu virei um nerd. Então, de jogador de futebol, né, que você foi goleiro, né, atacante, todas as posições, você virou nerd. Veja, muito importante, tá? Isso que você está falando. Porque eu sou muito pego pelos jovens dizendo, mas professor, eu tenho que namorar, mas professor, eu tenho que fazer isso aqui. Olha, eu namorava, eu joguei futebol e era um dos 5 primeiros da turma. Na questão de exatas, o pessoal sempre me procurava. Então dá tempo. Imagina só. Um brasileiro ele tem uma vida média de 87 anos, é a vida média. E aí um jovem não quer parar a sua academia ou o seu namoro por 3 anos da tua vida, que é o ensino médio. Tá? Porque 3 anos da tua vida você vai se preparar a nível educacional e passar no vestibular em um concurso que vai mudar a tua vida financeira. 3 anos. O que são 3 anos, Patrícia? Dentro de 87 anos de vida. Se a gente parar para fazer esse estudo de forma global, você vai ver que 3 anos não é nada dentro de 87 anos de vida. Então você vai perceber que 3 anos bem dedicados à educação, você estudando. E como é que é estudar? É só esperar o professor vir com o assunto na sala de aula? Não. É perguntar ao professor qual é o próximo assunto que o senhor vai ver? Qual é a página do livro, da apostila que o senhor vai ver? Você chegar em casa,
pré-estudar o que o professor já vai ver e anotar os possíveis questionamentos e dúvidas que você terá. Porque quando o professor vir para a sala de aula, não vai ser aquela informação dele só falar, vai ser uma discussão, um diálogo entre o aluno e o professor. Isso é o máximo. O professor é apaixonado por esse tipo de aluno. Então, você quer fazer diferença na sua vida acadêmica, na sua vida profissional, você tem que se dedicar, fazer o offline. Na linguagem que eles conhecem, né, os nossos jovens, na geração Z, é o engajamento, gente. É você, na verdade, ter esse engajamento com o professor, entendeu? Que vai gerar também o quê? O interesse. O interesse. O interesse, ele vem a partir do momento que você ganha aquela informação, que você aprende algo e você não aprendeu tudo ainda, então você vai ter dúvidas. Certo? E aí você chega para o professor, né, pergunta, eu acredito que esses são os alunos interessados, né? Sempre tem dúvidas para tirar porque praticaram. Praticaram. Não existe, né, nenhum conhecimento sem prática. Sem prática. Se você não praticar, você não vai aprender de jeito nenhum. O conhecimento, veja, qual é a diferença do conhecimento para sabedoria? É você pegar o conhecimento e colocar em prática. Quando você coloca o conhecimento em prática, virou sabedoria. Um exemplo muito claro. Você sabe muito bem, Patrícia, que tomate é um fruto. Tomate é um fruto. Isso é um conhecimento. Mas qual é a prática? Você jamais viu o tomate dentro de uma salada de fruta. Isso é sabedoria. Então, quando você pega o conhecimento e transforma em sabedoria, que é a prática, você se torna protagonista de você, da sua vida. Eu lembro de um grande mestre que eu tenho, né? Inclusive, a gente gravou com ele, Fernandinho Beltrão. Eita. Que eu adoro. E ele dizia... Não tem como você aprender a andar de bicicleta somente eu te ensinando verbalmente. Verbalmente. Né? Você vai, eu vou te dizer, olha, coloca um pé, né, gira o pedal, mas se você não praticar, você não vai aprender a andar de bicicleta. Não existe como. Patrícia, você foi fenomenal citar o nome Fernandinho Beltrão, porque eu me lembro que no início da minha carreira, eu fui até ele pedir conselhos. Um professor anônimo, fui até ele me atendeu. Passou 2 horas comigo dizendo, Flávio, como professor você tem que fazer isso, não faça isso. Professor, muito obrigado pela tua mentoria. Foi maravilhoso. Fez com que eu tivesse sucesso em toda a minha carreira. Muito obrigado. Eu acho que é impossível, na verdade, na nossa geração, né, falar sem falar de Fernandinho Beltrão. Eu quero mandar um beijo para você, Fernandinho, meu querido do coração. Toda realmente para você um caloroso abraço do tamanho do teu coração. Então, a gente... Sabendo, na verdade, que ele virou um nerd, né? Então, de jogador de futebol, já virou um nerd porque queria ter um carro, né? Já botou, a mãe dele já plantou aquela cimentinha nele, né? Sabiamente do carro. Então, e ficava lembrando. E toda vez que dava um carrinho, né? Um brinquedo, dizia, você pode ter o grande. Você pode ter o grande, o enorme. E como fazer isso? E o que é que foi que aconteceu? Eu chegava em casa e recapitulava tudo que o professor tinha feito em sala de aula, fazendo exercício, praticando, lendo. E à noite eu relia o que ele ia passar na próxima aula dele. Seria na aula seguinte, no dia seguinte ou na semana seguinte. Então eu sempre fazia o quê? Eu praticava o que era visto em sala de aula e eu via o que seria visto em sala de aula. Ou seja, você se preparava para adquirir aquele conhecimento. Exato, porque eu sabia que eu só tinha aquele momento com o professor. Então eu tinha que aproveitar aquele tempo com ele para tirar todas as dúvidas que surgiam a partir de mim. Como é que pode surgir dúvida em mim se eu não ler o assunto, se eu não estudar? Então eu preciso fazer isso hoje. Qual é o grande advento da tecnologia hoje, das redes sociais? É que hoje o jovem, ele não espera o professor que está na sala de aula dele. O jovem tem, vamos supor, Bhaskara, ou no meu caso de química, equação do 2º grau, cálculo estequiométrico. Se eu procurar lá um professor dando aula de cálculo estequiométrico, eu vou ter no mínimo 20 professores de bom gabarito dando aula de graça para mim no YouTube. Olha entendeu? Só, gente, no meu tempo a gente tinha que ir para a biblioteca pública, certo? E às vezes tinha que agendar. Né? Tinha que agendar, isso, cheia, bem lembrado. Tinha que ser, um ambiente super silencioso, ninguém podia falar nada, não podia estar trocando ideia, não podia trocar ideia dentro da hora que a gente era posto para fora. Né? Aí tinha o tempo de deslocamento até a biblioteca e nem sempre tinha todos os livros na biblioteca. Que a gente queria. Então, assim, é uma diferença absurda no ganho que hoje essa geração tem para estudar. Gente. Então, preste atenção nesse raciocínio. Eu não gosto daquele tal professor que ensina, talvez, matemática para mim. Eu não gosto da metodologia dele. Ok, mas com a internet você pode ter um professor que bate com a tua sinergia.
E aí você gosta daquele professor e você siga. E aí vai Se aprendendo. identifica mais com Moral aquele, da né? história, Patrícia. Você só não aprende se você não quiser aprender. Porque tem meios para você aprender. Então essa conversa de tipo, eu não aprendo porque o meu professor é chato. Eu não me aprendo porque o meu professor só sabe para ele, não sabe passar. Não existe isso hoje. Porque você tem o advento da internet que você tem vários... Você tem o TikTok, tem o Instagram, tem o Facebook, o YouTube, com vários professores lecionando vários assuntos diferenciais para você. Não tem desculpa, gente. Então, assim, na verdade, basta, na verdade, você ter realmente o interesse. E aí, isso é a base da ciência, né? Exato. Como o doutor falando utilizando assim, o método científico, um pesquisador ele precisa estar interessado sobre um problema e investigar esse problema. E testar esse problema até ele transformar em lei. Né? O que é lei? Vamos lá. Trazendo para a minha vida, eu fiz um mestrado estudando polímero. Polímero é plástico. PVC e PS. PVC é aquele tubo utilizado na indústria civil. PS é esse copo descartável que a gente utiliza. Então o que acontece? Se jogar radiação no PVC, cai as propriedades físicas e químicas dele, Patrícia. Então diminui as propriedades. Ele desvaloriza, vamos supor assim, falando desta forma para a área da química. Já o PS, você que estudou ensino médio, lembra do benzeno, que são 6 carbonos com a ressonância dupla simples. Quando joga radiação no PS, essa ressonância do benzeno absorve o excesso da energia e não quebra as cadeias principais. Nem as cadeias, nem as propriedades principais do PS. Sabendo disso, encontrando na literatura, eu pensei, caso eu misture PVC com PS, será que o PS pode ser um protetor radiolítico, quimicamente falando, do PVC? Aí a gente tem um problema a ser resolvido. E nesse caso você vai fazer experimentos. Até chegar o momento que você faz as probabilidades, estatística pura, e você vê, encontrei uma mistura, que na química nós chamamos de blenda, uma blenda de uma composição 90-10, o PS é um agente radioprotetor do PVC. Aí você me pergunta, e a gente, Flávio, esse meio acadêmico é usado no dia a dia como? A NASA quer enviar um satélite. E a NASA quer enviar um satélite que seja leve e que consiga passar pelo processo de radiação estratosférico. Então você está produzindo um elemento, uma película, um plástico, um polímero, que consegue receber essa radiação e não é pesado, é leve e ele consegue sofrer essa radiação sem perder as suas propriedades. Então você faz com que a ciência venha para a nossa sociedade e a gente usa a ciência. O que a gente vê, viu, doutor Flávio, dentro de casa mesmo, eu acho que todos os pais que estão assistindo e os nossos telespectadores jovens falam, por que aprender química? Eu não quero ser professor de química, eu não quero ser engenheiro químico, por que aprender química? Essa é a questão. Se eu vou fazer direito, vou fazer geografia. Então eu olho para o aluno e digo assim, cara, eu não sei. E ele me pergunta, como é que você, que é professor, é doutor e não sabe? Eu não sei. Mas ontem eu chegar na casa de manhã, encontrei manhã chorando. E eu perguntei, a senhora brigou com o paiinho? Ela disse, você nunca me viu brigando com seu pai? Então, Flavinha, vê que é originalidade. Flávia, é minha irmã. Flavinha adoeceu? Não, ela não está doente. Então, que cargas d'água essa senhora está chorando? Ela disse assim, é que toda vez quando eu corto a cebola, eu choro. Eu olhei para ela, Patrícia, disse, eu não sabia que a senhora era tão íntima. Ela olhou, já vem você caçoar com a minha vida. Diga você agora, por que eu choro quando eu corto a cebola? Então, dentro da cebola saem substâncias químicas gasosas que ao se constituir, né, chegar aos olhos, ocorre aquela mistura e o que vai acontecer? Ocorre a precipitação. Então a sua mãe ela não chora, ela precipita, o que na química nós chamamos de precipitação. O que ocorre com a chuva? A chuva é uma precipitação. Flávio, sim, o que isso tem a ver com o Enem que eu vou fazer? Veja, em 2020, em outubro, ocorreu uma explosão no Beirute, no Líbano. O que aconteceu? Ocorreu a explosão de nitrato de amônio. Jogou para o ar atmosférico dióxido de nitroso, dióxido nítrico, trióxido nítrico, que ao chegar no ar atmosférico, o que acontece? Ocorre formação de ácido nítrico, ácido nitroso, e quando chove, ocorre chuva ácida. Então aquela lagoa, aquele ar, aumenta o pH, diminui o pH, aumentando a acidez daquela determinada região. Assim aconteceu com os olhos de manhã. É por isso que os olhos, a água lubrifica, liberando, e ela começa a chorar. Isso a gente demonstra dentro da sala de aula, porque o grande problema que nós encontramos como professor é que a gente ensina ao aluno o que fazer e o que ele como vai fazer, ou seja, o que e como.
você deve abrir o livro de Química na página 25 e usar esse modo operante. Mas a gente não diz, Patrícia, por que fazer? Então fica uma lacuna muito grande entre o aluno, o estudante e o objeto de estudo. Isso aí é como, na verdade, aquela metodologia que os pais faziam conosco antigamente. Dizia assim, mamãe, eu quero. E a mãe dizia, não, por que não? Porque eu não quero. Por que não? Simplesmente dizia por que isso. Não? E hoje nós temos jovens e crianças questionadoras. Por que não, papai? E veja o que aconteceu na sala de professores. Uma jovem professora fazendo seu doutorado, em torno de seus 25 anos, chega na sala dos professores e diz assim, olha, hoje aquele aluno da sala B, A, chegou para mim e disse assim, que parte da minha vida esse assunto de física vai cair? Ela disse, olha, vai cair na sua vida, que momento da minha vida? Ele questionou e ela se sentiu assim, e ele me questionou ainda, porque eu disse, olha, você estuda na escola, existe uma semana de prova que você vai fazer e esse assunto vai cair na prova de física, então vai fazer parte da sua física, da sua vida. E aí os professores, Patrícia, começaram a sorrir e eu no canto sentado. Veja que discurso opressor. Se eu preciso gerar jovens questionadores, esse discurso é de uma professora que está gerando opressão ao aluno. E aí, se você quiser, na verdade, aí vamos partir para a ciência, certo? Vamos o governo incentivar, né, a ciência mesmo, as pesquisas científicas, como se você não tem indagações, se você realmente não pode, na verdade, atiçar a curiosidade, saber. O que ele queria saber era em que momento iria ser útil. Útil para a vida dele. Porque realmente física, química, matemática, ela está dentro do nosso cotidiano pro resto da vida, entendeu? Agora, essa questão é uma questão muito relevante, gente, que precisa ser analisado, né, pelos nossos, o legislativo lá, sabe, sobre, na verdade, se modificar a educação no Brasil para que ela realmente seja próxima da educação que acontece, por exemplo, lá no Japão, onde não se testa o conhecimento, né, dos alunos, até, na verdade, um limite criancinha, lá não faz prova, como faz aqui, né, ensino fundamental, não tem prova. Sim, na verdade, se incentiva a curiosidade para despertar a curiosidade no aluno de querer aprender, entendeu? Então, assim, é sobre isso, não é sobre o quê, nunca foi sobre o quê, mas sim como. Como fazer para prender a atenção deste conteúdo? Falando nesse conteúdo, falando em interação, engajamento de redes sociais, que hoje em dia o professor está tendo que aprender como manter a atenção do aluno. E a gente está tendo uma evasão, né? Se fala muito da evasão física, o aluno saindo da escola. Mas nós temos outra evasão, né? Evasão que é espiritual. O aluno está dentro da sala de aula, mas está dormindo, está na rede social, está conversando. Tá? A gente precisa atacar essa distração, como conquistar a atenção do seu aluno, como reter a atenção do teu aluno, do teu filho, como conquistar a atenção do teu adolescente, por exemplo. Tudo aqui, né? Tá tudo aqui. Olha só, gente, ele trouxe para mim de presente, eu queria mostrar para vocês como conquistar a atenção do seu aluno, certo? Aqui, despertando a paixão pelo aprendizado, um guia abrangente para inspirar educadores e potencializar o ensino, com o nosso doutor Flávio Ferreira. É sobre isso, gente. Aqui, ó, mostrar para vocês. Esse livro aqui fala tudo sobre o que a gente está conversando aqui hoje e que é indispensável ao aprendizado do aluno. Então, assim, quando o aluno... Essa pergunta é bem pertinente, tá, professor? Quando o aluno, gente, ele está dormindo na sala de aula, quando ele está fazendo qualquer coisa, menos prestando atenção no que o professor está dizendo, a culpa é do aluno ou do professor? Você me falou, essa pergunta é maravilhosa, Patrícia. Eu tenho um filho de 7 anos, como eu já falei, né, no bloco anterior, e eu chego para a professora de judô de Davi e digo assim, professora, pegue no pé de Davi que a gente sabe que ele pode fazer mais. O que está acontecendo nesse exato momento? Não é só uma relação de aluno com o professor, mas é a presença da família dentro desse meio escolar. É o pai chegando para o professor e dizendo, olha, pode pegar no pé do meu filho, porque ele pode render mais. Semana passada foi na natação. Eu fui assistir a aula de natação de Davi e eu vi que ele pode render mais. Fui lá e conversei com o professor. E o que acontece quando o professor comunica isso, quando o pai comunica isso ao professor? Tá?
O professor hoje, ele está num mundo que ele não pode pegar o pé de um aluno, não pode chamar a atenção, que as pessoas estão muito melindrosas, muito assim, pô, ele me assediou, ele foi grosseiro comigo, tá? Então, quando o pai do aluno, a mãe do aluno, chega e autoriza o professor a chamar a atenção de seu filho, o que está acontecendo? O professor está dizendo assim, ele está me dando o que eu realmente tenho que ter. Autoridade sobre aquele estudante, sobre aquele aluno dentro da minha sala de aula. Essa é uma questão importante. É importantíssima. Porque a gente, na nossa época, a gente respeitava o professor. Agora tem 2 parâmetros, tá? Tem realmente, foi retirada a autoridade do professor erroneamente. Né? O professor, ele precisa dessa autoridade, claro, sem mexer na íntegra com ninguém, sem desrespeitar, porque a palavra-chave de tudo isso é respeito. Então precisa acontecer o respeito mútuo. Agora, a minha pergunta é simplesmente baseada na metodologia, doutor Flávio, certo? Que assim, se você estiver falando uma coisa que me interessa, não existe nenhuma forma de eu perder essa atenção. Ótimo. Olha, o método AME, ele foi desenvolvido em 2020. Na verdade, é um método já feito por mim há mais de 25 anos, mas que eu não sabia que era um método. Em 2020, no meio da pandemia, que nós perdemos entes queridos, amigos de infância, eu me sentei e continuei estudando e percebi que eu tenho um método de ensino. O que eu fazia ao entrar em sala de aula ou antes de entrar em sala de aula. Então, essa é a relação que você tem que ter com o seu aluno e com o seu filho. Então, no desenvolver, eu vi que existem 3 pilares fundamentais para conquistar a atenção, tá? Seja da tua equipe de venda, da tua esposa, do teu marido. Primeiro, motivação. Segundo, aplicação. E terceiro, explicabilidade. Quando você atua essas 3 áreas sobre aquele que o está escutando, você vai conquistar a atenção dele. Por quê? Porque eu preciso mostrar o motivo pelo qual que ele necessita aprender aquele determinado assunto. E aí eu faço uma sinergia entre o estudante, entre o aluno e o objeto de estudo. E ele compreende, flui, ocorre um engajamento quase que instantâneo, a sinergia. Eu vou te contar algo. Imagina um professor com uma caixinha de som colocada aqui no cinto e ele sai da sala do professor e começa a tocar a Loki. A Loki, ele sai no corredor cantando a Loki. Isso na faculdade, isso no ensino médio, em qualquer área. Tocando a Loki. Quando você chega na sala dos alunos, na sala de aula, o que os alunos fazem? É a sinergia deles, eles começam a cantar a música e dançar com você. Chega aquele momento que você para e volta. Ó, agora é química, agora é projeto de vida, agora é matemática. Eu não passo 5, 10, 15 minutos pedindo para eles pararem de fazer barulho, zoada e prestar atenção na aula. Teve um momento maravilhoso, eu botei uma música, um louvor chamado Deus e Eu, de Leandro Borges. E fiz esse mesmo processo. Patrícia, quando eu entrei na sala, eles notaram, conheceram a música, eles apagaram a luz da sala, acenderam a luz do celular e ficaram todos assim. Eu me senti o próprio Leandro Borges, no Chevrolet Hall. E quando acabou, Patrícia, eles foram até o meu encontro, me abraçaram, e teve um aluno que olhou para mim e disse assim, professor Flávio, eu tenho o senhor como um pai. Isso é impagável. Isso é impagável. Não tem preço e não tem paga, gente. Mas assim, é sobre isso, não é o quê e sempre como. Você precisa, na verdade, despertar essa empatia, despertar o interesse sobre aquele conteúdo que você vai passar. Então, veja como é importante, sabe, esse tempo das redes sociais. O tempo desse conteúdo audiovisual, né? Onde, na verdade, todo mundo agora tem que fazer a sua entrega. Essa entrega tem que ser gratuita e ela tem que ser de qualidade. E que, na verdade, desperte, a curiosidade, desperte o interesse no outro. E aí aquele professor que não estava preparado para isso, que simplesmente jogava a matéria e dizia, você precisa disso porque vai cair na prova? Não, você não precisa somente porque vai cair na prova, você precisa usar na sua vida. É a sua vida. E é um desserviço aquele professor que lá no início, aquele professor de matemática, para conquistar a atenção do aluno, para prender a atenção do aluno, diz assim, olha, esse assunto é difícil. Esse assunto é difícil, você precisa estudar porque vai cair na prova. Então ele passa todo o ensino fundamental dele ouvindo que matemática é difícil. Quando ele chega no ensino médio, ele vai dizer o quê? Que matemática é o quê? Difícil. E todas as disciplinas que precisam de matemática, assim como física e química, os alunos vão entender que é difícil. Então, pensando ele que estava fazendo um ótimo serviço à educação brasileira,
para que os alunos prestassem atenção dele, ele estava fazendo, na verdade, um desserviço, criando uma barreira entre o aluno e entre a disciplina chamada matemática, que é maravilhosa. Na realidade, e tudo depende daquela escadinha que você vai construindo. Você não pode chegar no terceiro degrau sem passar pelo primeiro e pelo segundo. Correto. Né? Eu escutei muito, né? O meu avô era um jurista, né? Ele já não está mais entre nós. E ele dizia que um excelente professor faz dos seus alunos melhores do que ele. Eu queria que você comentasse isso, doutor Flávio Ferreira. É algo sobrenatural, Patrícia, porque quando eu vejo um aluno meu, que foi meu aluno no cursinho pré-vestibular, que eu sou professor oriundo do pré-vestibular, tá? Sendo pós-doutor da Universidade Federal de Pernambuco, tá? Eu tenho uma aluna disso. Eu tenho uma aluna que é gerente latino-americana da GE. Isso, para mim, mostra um orgulho tão grande. É uma satisfação, uma felicidade. Eu fico feliz de ter passado, ter feito parte da vida dele. Da história dela. É justamente isso. Esse sentimento que eu tenho responde quando uma pessoa me pergunta: Flávio, por que você não deixa de ser professor? Eu disse: é claro, é isso. É quando eu vejo a transformação na vida dos meus alunos. Essa alegria que vem em mim em ver a transformação na vida dos meus alunos e que eu fui uma agulha nesse processo. Essa alegria que me faz permanecer nessa profissão maravilhosa que é a de professor. Então, gente, falando sobre sucesso, né? Eu sou a caçadora de sucesso, gente. A gente tá aqui para dizer para vocês que a gente não precisa reinventar a roda. Vocês têm que seguir o rastro de quem já conhece o caminho, né? O doutor Flávio Ferreira, né, o criador do método AME, não é isso? É uma metodologia de ensino incrível que está, na verdade, revolucionando, né, o acadêmico, né? Isso Sim, sim. É uma revolução dentro de todo o corpo docente, não é isso? Então, eu queria, na verdade, te perguntar, o que é sucesso para você? Que pergunta. Olha, vamos lá. Eu preciso definir duas outras palavras, tá? Que é prosperidade. O que é prosperidade? Prosperidade é você viver na ausência de necessidade. Tá? Nós somos prósperos. Você é próspero na sua carreira, eu sou próspero como professor, porque na minha vida como professor existe a ausência da necessidade. Eu consigo viver, me alimentar bem, me vestir bem, isso. Propósito, outra palavra importantíssima. Propósito é viver o que você está predestinado a viver. Então, qual é o meu propósito? É treinar pessoas, ensinar. Eu entendo isso muito claro, que o propósito é aquele dom que Deus lhe dá, aquela capacidade que Deus lhe dá. É algo que você faz de uma forma tão simples, fácil, que você chega até a desdenhar disso. Não, eu vou aprender uma coisa mais difícil para poder ensinar, porque isso eu faço tão bem. Então, o propósito é isso. Deus lhe deu um dom, uma capacidade. E aí vem sucesso. O que é sucesso? É você poder viver o seu propósito. Tá? Palmas, né, gente? Vamos fazer palmas aqui. Quando você consegue viver o seu propósito, é sucesso. Eu sou uma pessoa de sucesso, porque eu vivo o meu propósito. Qual é o meu propósito? Ensinar pessoas. Eu sou próspero? Sou próspero, porque existe ausência de necessidade na minha vida, assim como a tua, a minha, você que está nos assistindo agora. Então, mas como viver tudo isso? Como? E aí tem um versículo maravilhoso, Mateus, capítulo 14, versículo 22, que é quando Jesus Cristo anda sobre as águas. Eu quero que você preste muita atenção, pegue o papel e caneta e anote isso aí. São 4 insights que eu vou falar disso aqui. Jesus Cristo tinha acabado de fazer o milagre da multiplicação dos pães. 5 pães e 2 peixinhos. Ele multiplicou e tinha mais de 5.000 pessoas, porque naquela época era contada só a quantidade de homens adultos. Então foi contado 5.000 homens. Mas aí cada um com a sua esposa, seu filho, vamos imaginar 15.000 pessoas. Ele tinha acabado de fazer isso e tinha sobrado ainda 12 cestas com peixes e pães lá. E ele disse para os seus apóstolos: olha, vá na frente, que daqui a pouco eu estou dispersando a multidão, orando, vou orar. Que Jesus Cristo fazia 3 coisas, mais coisas que Jesus Cristo fez: orar, ensinar e pregar. Lá para as 4, né, da noite, 4 horas da manhã, 4 da tarde,
né, que ele chama quarto da noite. Então o que acontece? Ele foi se encontrar com os seus discípulos. E era uma tempestade, chuva, vento muito forte, e ele começou a andar pelas águas. Nesse momento, aqueles que andavam com ele e viam milagres acontecendo pela vida de Jesus Cristo, disseram: é um fantasma? Primeiro insight. Você prefere acreditar em algo que não existe do que acreditar naquele que está ao seu lado. Aquele que colocou no livro, condensou no livro mais de 25 anos de experiência. Muitas vezes você prefere acreditar em um fantasma. Aí Jesus Cristo foi lá e disse assim: não, sou eu. E aí Pedro, eu quero ter essa ousadia de Pedro. Se és tu, Senhor, faça-me que eu vá até você. E Jesus Cristo, né, começou a dizer: venha para cá, Pedro. E Pedro foi o único homem, além de Jesus Cristo, que andou sobre as águas. Mas ele olhou para a água, para o vento, e começou a cair. Segundo insight, não olhe para o problema. Não olhe para o porquê. Você tem que olhar para a solução. Jesus Cristo se aproximou de Pedro e puxou a mão dele. Você tem que olhar para a solução. Você tem que olhar para quê? Muitas vezes nós nos perguntamos: por que isso acontece em minha vida? Por que eu estou passando por essa fase, por esse processo? A gente precisa mudar a pergunta. Para que eu estou precisando passar por esse processo? Para ensinar alguém, conhecer alguém, ter uma experiência melhor e virar autoridade nesse assunto e poder devagar em cima das pessoas, orientando, ensinando, entregar sobre as pessoas. E o quarto insight é que esse é o que chama a atenção. Preste atenção. Qualquer pessoa, Patrícia, que estava dentro daquele barco, poderia ter feito o que Pedro fez, sim ou não? Você que está em casa. Poderia ter feito. Sim. Quando você faz o que qualquer pessoa pode fazer, mas quem faz é você, você começa a viver o sobrenatural na tua vida. E foi o que aconteceu com Pedro. É o que eu sempre digo para os meus filhos, sabe? Se alguém faz, você pode também. Exato. Você pode fazer qualquer coisa, desde que você tome a decisão. De fazer. Você decida fazer. Porque se alguém faz, se alguém pode, eu posso. Por que não? É mudar o como pelo quem. Muitas vezes a pessoa fica parada na vida porque como eu vou conseguir fazer isso? Como eu vou conseguir aumentar as vendas, o faturamento? Como? E fica naquela como. Mas se você parar para pensar e deixar de falar o como e passar a pensar no quem, vai ter alguém que já passou por aquilo que você está passando e que você precisa se conectar com esse quem. E aí a solução está aí. É a conexão, é o network, é você se conectar com a pessoa que já passou pelo quem, que virou autoridade sobre aquele problema que você está vivendo naquele momento. E eu tenho certeza que todo mundo que passou por um problema, virou autoridade sobre aquilo, ele quer ensinar as pessoas, ele quer transbordar nas vidas das pessoas, porque Deus transbordou na vida dele ou dela. Ou pelo menos deveria ser assim, né, gente? Correto. A gente tem que passar adiante. E o segredo realmente do sucesso é realmente passar adiante. Né? Dizem que a felicidade é a única coisa que quanto mais você compartilha, mais se multiplica. É muito legal isso. Ela tem uma matemática própria, que é dividindo que ela vira exponencialmente. Muito bom sorrir, né? Contagia. Você chega num lugar sorrindo, as pessoas começam a sorrir. E o que você está sorrindo por quê? Porque eu tenho Deus na minha vida e você começa a viver isso. É sobrenatural, Patrícia. É verdade. Então, Flávio, a gente sabe que a gente tem só duas certezas únicas na vida, né? Eu vi que você tem uma intimidade muito grande com o Criador, né? Você tem ele como Jesus Salvador de sua vida. Exato. Então, ele é o guia de sua vida. Correto. Então, você sabe que a gente tem duas únicas certezas na vida. Uma delas é que a gente sabe que um dia vai morrer. É. E eu acho que é de uma beleza, assim, absurda não saber quando. Isso nos remete a uma coisa muito forte, sabe? Curta, aproveite, viva, né? Você não sabe nunca quanto tempo você tem, mas imagine que você é um menino dos olhos de Deus e que em algum momento Deus vai precisar de você. Amém. Né? E aí, bom, se com essa intimidade toda que você tem com ele diga assim: ó, Flávio, eu vim aqui conversar contigo e dizer que eu vou precisar de você daqui a 100 anos só daqui a 100 anos, tá? Eu vou precisar de você. Você é um menino dos olhos de Deus. Você é um cara incrível. Você realmente vai estar comigo daqui a 100 anos.
E você fez tantas coisas boas, você sabe que a gente não leva nada, o que a gente leva é só tudo aquilo que a gente fez de bom nessa vida, né? Quando a gente passou adiante, quando a gente recebeu de graça do céu, né? Tudo que veio de graça e de graça a gente entrega. E são essas coisas boas que você faz na vida, são as únicas coisas que você vai carregar contigo. E aí nesse momento ele vai lá assim, mas então, por tudo isso que você fez de tão bom, que você deu conta da tua missão, do teu recado, eu vou te permitir, né, saber o dia e a hora exata que tu vem ficar aqui comigo, né? Porque eu vou precisar que tu venha me ajudar, porque você já evoluiu tanto que agora você precisa, na verdade, me ajudar a passar isso adiante aqui em cima, tá? Eu vou te deixar, na verdade, o direito de entrega, certo? Você vai ter, você saber quando é que você vem, dia, hora, tudo. E você vai saber, e eu vou te deixar, sabe? O direito de você deixar uma mala. Né? Geralmente a gente não tem esse tempo, a gente não sabe quando vai, né? A gente não se prepara para isso, né? Ninguém se prepara para a morte, gente. Ninguém se prepara para esse chamado último. Então, tem muita gente que vive como se nunca tivesse existido, né? Morre como se nunca tivesse existido e vive como se nunca tivesse vivido realmente, como se não fosse morrer um dia. Mas aí, ó, Deus vai te dar isso. E você vai poder deixar uma mala. Para quem você vai deixar essa mala e o que é que você vai colocar dentro? Eita, que pergunta! Olha, eu aprendi com o meu bispo, Dom Andonias, algo interessante. Uma vez, a gente conversando, ele disse assim, o meu líder espiritual, ele disse, Flávio, como evangelizar sem comunhão? Como evangelizar sem comunhão? Trazendo para a educacional. Como ensinar sem uma conexão, sem haver a conexão. Então, eu deixaria, tá? Eu quero deixar dentro dessa mala gratidão, solidariedade, perdão, sabe? Eu quero dizer que você precisa viver o hoje. E que... Por que eu entendo hoje que Deus é o meu Salvador, Jesus Cristo é o meu Salvador? Porque no dia 30 de maio de 2022, eu tive uma experiência de morte. E eu apaguei em um consultório médico. Apaguei. Apaguei a um ponto de não me lembrar, tá? Eu não me lembro. Se você perguntar... Apaguei mesmo. Apaguei. Você conhece aquele mal súbito, né? Que chama... você conhece aquele desfibrilador que é utilizado na pessoa para a pessoa reanimar? Então, quando você vai utilizar o desfibrilador, significa que você não está mais ali, tá? E quando eu voltei, tinha um palmo da minha, assim, tinha um desfibrilador já para ser utilizado. E do meu lado esquerdo, essa cena é maravilhosa, tinha minha esposa de joelho, orando, intercedendo pela minha vida, junto a Deus. Eu estou aqui, Patrícia, hoje contigo, pelo milagre de uma esposa que orou, intercedeu. Então, o que eu quero deixar nessa mala? Que Jesus Cristo, Deus, é o Salvador. Tá? Ele te colocou aqui nessa vida porque você tem um propósito. Qual é o meu propósito? Ensinar pessoas. Ensinar pessoas, treinar pessoas. Eu vim aqui para isso. E hoje eu tenho o entendimento que eu preciso ensinar pessoas dentro da luz dos princípios milenares, que é do livro da Bíblia. Isso é muito claro para mim hoje. Então, eu quero passar dessa fase terrena aqui, sabendo que eu pude fazer isso. Porque um dia Jesus Cristo vai chegar para mim e Deus vai dizer, Flávio, olha, tu fizesse o quê, cara? Eu deixei contigo o Instagram, Facebook, YouTube, o WhatsApp. Tu pregasse o meu evangelho? Jesus Cristo passou 3 anos, cara, andava 120 quilômetros, como do Recife a Caruaru, para pregar o meu evangelho. E você viveu tantos anos com Instagram, YouTube e não falou de mim para ninguém? Então, o que tu és? O que tu fizeste com os dons, com os talentos que eu te dei? Só foi para você ganhar dinheiro? Comprar roupa, trocar de carro, aquele sonho que você tinha? Não. Não. Eu te dei esses dons para tu falar de mim para o maior número de pessoas. E o que eu quero deixar nessa mala é isso. Que Deus é o teu Salvador. Aceite Ele hoje, agora. E viva o presente, essa dádiva que Deus está te entregando de viver plenamente. É sobre isso, gente. É sobre você não perder mais tempo. É sobre você
orar e perguntar qual é a minha missão, qual é o meu propósito. Quando você entende qual é o propósito dele na tua vida, aí é muito mais fácil você chegar aonde você quer chegar. O dinheiro é uma consequência, certo? O sucesso é exatamente você ser bem remunerado por fazer aquilo que você gosta e fazer o melhor que você puder. Porque quando você faz o que você realmente gosta, você se torna imparável. Imparável. E o propósito é sobre isso. Então você vai tentar várias vezes, igual esse nosso doutor aqui, né, sobre as probabilidades, né, é tentativa, erro, acerto, e cada vez que você erra, o erro não significa, ele não é the opposite of, ele não é o contrário, né, do sucesso, né, o fracasso ele não é o contrário do sucesso. Quando você fracassa, você sabe que aquela probabilidade, daquele jeito ali já não é. Então você elimina uma probabilidade e é menos uma na corrida para o sucesso. O sucesso, ele é feito de 99% de erros e de fracassos. E o sucesso, ele não é 99%. O sucesso, ele é 100% ou ele não é nada. Então, gente, não existe essa história, sabe, de partilhar o tempo. O tempo de Deus, ele não é partilhado. Então, essa história de dizer assim sobre um ano novo, o ano novo quem faz é você. Se você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai ter os mesmos resultados. Correto. Então, se você quiser que a tua vida mude, é você que tem que mudar primeiro. Então, vamos traçar estratégias, vamos descobrir o nosso propósito, descubra o seu propósito. Trace as suas metas. Reavalie a rota como um GPS. Para você chegar no teu destino, você tem que saber o ponto de partida, certo? Então, você vai o ponto de partida, o destino final e traçar o teu caminho. Então, eu quero deixar assim um beijo no coração de vocês, desejar um ano novo dentro de vocês, que Jesus habite o coração de vocês, que vocês encontrem o destino de vocês final, mas antes disso você tem que saber o seu propósito, qual a sua missão, o que é que você veio fazer aqui, né? Então, quando você entende qual é o propósito de Deus na tua vida, aí todo o caminho fica muito mais fácil. Que Deus ilumine o caminho de vocês, por estradas floridas de muita paz e muita alegria, felicidade. E eu tenho certeza absoluta que se você colocar Deus no teu coração e se pergunta para Ele, sabe, qual o propósito dele, se esse é realmente o teu caminho, aí você vai ter realmente muitos motivos para sorrir. Não é isso? Sim. Vou deixar para vocês aqui novamente as redes sociais do Dr. Flávio Ferreira, né? Vocês vão poder conversar bastante com ele. Se você quiser tirar dúvidas de química, fica à vontade. Dúvidas de ciência, dúvida do AME, você que é professor, né? Professor de ensino fundamental, ensino médio ou superior. Professor universitário. Eu tenho professor superior da universidade fazendo curso comigo. Exatamente. Você entra lá em contato, né, com o doutor, com a rede social. É @Flávio Ferreira PE. Então, aí você dá uma lidinha, você pode adquirir esse livro aqui com ele, tá? Lê esse livro, né? Você já tem alguma plataforma? Sim, está na Amazon, tá? Na Magazine Luiza, Lojas Americanas, vá na Amazon e clica lá. E aí, olha só, por que não? Se você tem interesse, assim, quer saber como é que faz para escrever um livro, a gente não precisa reinventar a roda, não. Vamos atrás do Dr. Flávio, pergunta para ele qual é o caminho. Ele vai tirar suas dúvidas. Claro, é evidente. Vai ser maravilhoso. Vamos deixar esse abraço grande. Enorme. E agora, eu sei que você acendeu uma luzinha lá dentro de você, uma luz de esperança. O ano tá começando agora, não tá? É o seu ano. Vamos correr atrás? Então, gente, esse é o momento mais gostoso de todo o meu programa. É o momento que eu mostro para vocês aqui, ó, essa coisa mais linda. Você tá vendo essa torre aqui? É uma torre de suspiro. Delícia. Os suspiros maravilhosos da tia Mônica Suspiro, gente. Imagina que essa torre aqui, ela não é de passar, não. É de comer. É de comer, gente. Essa torre é todinha de suspiros da tia Mônica Suspiros. Olha só, toda em ouro rosé, né? E eu vou compartilhar hoje aqui, né, com o meu querido convidado. Vai ser uma delícia. O Flávio Ferreira, né? Flávio, olha só, gente, eu recebi,
né? Você procura lá no Instagram, Tia Mônica Suspiros, e olha só que coisa mais linda. Gente, olha só, chega a dar pena, não dá não? Isso para dar de presente, isso aqui, hein? olha só que presentão. Eu recebi de presente da Tia Mônica Suspiros essa torre de suspiros. Gente, olha só, meu coração fica vibrando, assim, os batimentos aumentam, porque eu sou uma formiguinha apaixonada por doce. E aí eu quero compartilhar com vocês. Olha que coisa mais linda. Tia Mônica Suspiros. Não, dizer que você arrasa é pouco, né? Mas dizer que você deixa a gente com água na boca. Não dá pena, gente. Aproxima aí, produção. Mostra aqui, não dá pena. Dá ou não dá pena? Dá pena até de tirar. Gente, dá pena, não dá não. Olha que coisa mais linda. É uma obra de arte. Então, gente, eu vou tirar esse copo daqui da frente. Olha só que coisa mais linda. Muito obrigada, Tia Mônica Suspiros. Começar o ano, gente, assim, doce desse jeito. Meu Deus do céu. Um beijo no coração da Tia Mônica Suspiros. Então acessa lá, você tem Instagram, @Tia Mônica Suspiros. Ela vai deixar a sua tarde tão doce quanto a minha. Mas eu quero mostrar para vocês que hoje nós estamos aqui com o Dr. Flávio Ferreira, que ele é o criador do método AMI. E como é que começou essa história do AMI? Boa pergunta, Patrícia. Olha, eu lhe disse, né, que eu era um nerd em sala de aula. Um nerd. Então eu saí da escola, eu terminei o ensino médio no curso técnico contábil, eu sou técnico contábil. E o que aconteceu? Eu fui trabalhar. Fui trabalhar numa empresa chamada Hering, uma empresa têxtil de roupa. E a minha carteira assinada, o primeiro carimbo foi eu fazendo o quê? Eu com 2 vassourões, uma vassoura em cada braço. E passava 8 horas por dia, cerca das 2 horas da tarde até as 10 horas da noite, varrendo uma seção chamada fiação. Que é uma seção... Você tinha quantos anos? Eu tinha aproximadamente 18 anos quando eu fiz isso. Foi o primeiro emprego? O primeiro emprego de carteira assinada. Foi quando eu vi o quê? Essa seção chamada fiação, ela pega o algodão e transforma o algodão em fio para fazer a malha. Só que nesse processo, muito algodão fica perdido no ar atmosférico. Então eu utilizava a máscara, tá? O fone aqui de ouvido, porque é um barulho muito grande, e ficava pegando no chão justamente esse algodão que saía voando. Porque esse algodão ia ser a segunda malha. Esse algodão que não foi passado pela primeira vez na fiação, que está no chão, no ar atmosférico, ia para a segunda malha. Então eu passei 45 dias nessa empresa. E aí eu tive uma crise, sabe, de identidade. Se eu não estudei tanto na minha vida para estar aqui, eu mereço algo melhor. Eu tenho que conquistar algo melhor. E eu me lembro como se fosse hoje, quando eu levei a carteira de trabalho e pedi a minha demissão. A pessoa do RH disse assim: você tem certeza do que você está pedindo? Eu disse: tenho. É a coisa mais certa na minha vida. Então eu entreguei a carteira, pedi demissão e voltei para o mercado para trabalhar. E esses 45 dias foram maravilhosos na minha vida. Por quê? O meu pai, ele sustentou toda a família dele dentro de uma indústria têxtil. Então eu pude viver o que meu pai, né, durante 45 dias eu pude viver o que meu pai passou a vida toda trabalhando para poder... Aguentou o que ele aguentou. Exato, os sapos que ele precisou aguentar. Para poder sustentar a família. Como é que era o ofício dele? Ele fazia o quê exatamente? Vou te dizer o que ele fazia. Ele trabalhava das 10 horas da noite até as 5 horas da manhã. Por que ele fazia isso? Porque quem trabalha à noite tem um adicional noturno. Tá? Existe o adicional de salubridade e o noturno. Então isso fazia com que ele ganhasse um pouco mais para levar esse financeiro para casa. Então ele trabalhava à noite e era justamente trabalhando nessas máquinas grandes, fazendo fio, pegando o algodão, os rolos de algodão e colocando nas máquinas para poder transformar em fio e dessa parte ir para outra seção, transformar em tecido. Foi ele que arrumou esse emprego para você? Exatamente, você foi maravilhosa. Eu pedi a meu pai, eu disse: pai, eu quero trabalhar, eu quero trabalhar nesse ramo. Aí ele olhou para mim e disse assim: você tem certeza? Eu disse: tenho, pai, eu quero trabalhar. Aí tá, eu vou conseguir. Aí ele foi, né, falou com uma pessoa que era superior a ele, né, que sabia do trabalho dele, e ele pediu essa oportunidade. Então eu fui trabalhar. Mas aí, nesse momento eu disse: não, cara, meu pai passou a vida toda trabalhando aqui para que eu fosse
algo melhor, um profissional melhor, que eu atingisse algo acima disso aí. Eu não posso viver a minha vida aqui. Tem algo errado. Mas eu entendo hoje que eu precisei passar por ali para valorizar muito mais o meu pai hoje. Hoje, meu pai, você sabe aquele herói da Marvel, né? O Homem de Ferro? Meu pai é o meu Homem de Ferro. É o meu super-herói. Pai, obrigado por tudo. Tu é um paizão, cara. Realmente eu queria fazer todas as honras ao seu pai, né? Nós que somos pais, a gente só quer uma coisa, a gente quer a felicidade dos nossos filhos. Você que é pai sabe disso, e a gente quer o melhor para eles. Então, a gente quer que eles não passem pelos dissabores que já passamos, né? Que eles não tenham que, na verdade, aguentar os sapos que nós aguentamos, né? Então, os parabéns, né, para o seu pai que investiu, que foi um grande pai, né? Desde o começo investiu em você, a sua mãe, que desde o começo soube como, na verdade, ele passar, na verdade, uma grande lição de uma maneira tão própria, né? Sim, até uma maneira que ela aproveitou um gancho, né? Gancho, como diz os nossos jovens, né? Para fixar em você a você ideia da conquista, né? Que realmente nada não cai do céu, gente. Não cai do céu. Mas vem para quem busca. Quem vai atrás, quem cria suas oportunidades. Exatamente. Que sorte é quando exatamente, né? A preparação encontra oportunidade. Exato. Você tem que estar preparado, porque quando ela bate a sua porta, dá o toque-toque, você tem que agarrar com todas as forças do mundo. É sobre isso.